Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem com Asdrubal Júnior. Terei grande prazer de tratar contigo temas relacionados à mediação e à arbitragem. E o nosso programa de hoje tem uma pergunta bem interessante para responder. Vamos a ela. Sem cláusula, pode ter arbitragem? Essa é a pergunta. E você, o que você pensa? Se não tiver um contrato definido, uma previsão de uma cláusula em que se estabeleça que, em havendo um conflito decorrente daquele contrato, será resolvido por arbitragem, se não existir essa cláusula, poderá haver arbitragem ainda assim? Essa é uma inquietação que visita muitos advogados e muitos empresários. Eles querem saber se aqueles contratos que eles celebraram anteriormente e que ainda não estavam bem informados sobre o caminho da arbitragem, se eles podem, caso esses contratos tenham algum problema agora, se eles podem levar à arbitragem. A pergunta remete a uma resposta também bastante simples e que é esclarecedora. Poderá ajudar a contribuir a resolver vários problemas que hoje têm se levado para a justiça pública e que poderia ser levado para a justiça arbitral, mas não se faz muitas vezes por mera ignorância, por desconhecer que isso é sim possível. Depende de algumas coisas que nós vamos comentar. Então vamos lá. A resposta legal que proporciona dizer taxativamente, claramente, que é sim possível levar para a arbitragem conflitos que não tenham previamente previsto a chamada cláusula compromissória, a cláusula da arbitragem, está previsto na Lei 9.307, que é a lei da arbitragem, no seu artigo 3º, que diz: as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem. Assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então observe que é a convenção de arbitragem que permite, então, pela cláusula compromissória ou pelo compromisso arbitral. Se a cláusula não existe, ainda é possível ter a arbitragem pelo compromisso arbitral. O compromisso arbitral, então, é um documento que será feito posteriormente ao conflito. Ou seja, não existia a cláusula compromissória, ou a cláusula compromissória era vazia, não dava todos os elementos necessários para instituir a arbitragem, então as partes vão sentar e vão compor um documento chamado Termo de Compromisso Arbitral. Nesse documento vai estar estabelecido que aquele conflito que elas estão lidando com ele agora será resolvido por arbitragem. Então, respondendo à pergunta inicial, sem cláusula é possível resolver por arbitragem? Sim, é possível, desde que seja feito o chamado compromisso arbitral. E isso implica em dizer em duas coisas importantes. A primeira delas é que terá que existir uma manifestação de vontade, porque esse é o princípio que orienta a arbitragem, a lei de arbitragem, que é a autonomia da vontade das partes. Então terá que haver uma convenção em que as partes manifestem livremente sua vontade de que esse conflito deverá ser resolvido por arbitragem, e aí essa manifestação de vontade será registrada em um documento chamado compromisso arbitral. Então, portanto, é possível resolver um conflito de um contrato que não tinha previsão de cláusula compromissória, ou seja, de cláusula de arbitragem, desde que as partes voltem a sentar e estabeleçam, ou seja, não precisam se entender sobre o conflito, caso isso de fato se mostre complicado, mas precisa se entender apenas sobre um aspecto, de que querem resolver aquele conflito por uma forma mais simples, mais célere, mais rápida, mais econômica, ou seja, por arbitragem. Estabelecendo essa vontade em um documento chamado compromisso arbitral, com os demais detalhes que o compromisso exige para que a arbitragem possa iniciar, então será perfeitamente possível que esse problema seja resolvido por arbitragem. Então está aí a resposta a essa pergunta que inquieta muitos colegas advogados e empresários também, e quero deixar esse espaço aberto para você também formular a sua pergunta. Pode enviar sua pergunta para o nosso e-mail que vai aparecer aí na sua tela, perguntas, sugestões de temas para o nosso Momento Arbitragem, ou comentários, críticas, o que você desejar. Será um prazer interagir contigo. Te espero na nossa próxima edição. Um grande abraço.